Paz do Senhor para todos. Um dia eu aprendo a mexer com o microfone. Tá certo? Então, vocês voltaram e vocês tinham dever de casa. Então, para a gente fazer uma coisinha um pouquinho diferente, eu gostaria de pedir que 2 voluntários, um irmão e uma irmã, que viessem aqui responder as perguntas. Cada um vai ter 3 minutos e eu vou cronometrar. 3 minutos. Quem seriam os voluntários? Um irmão e uma irmã. Primeiro, vocês conversaram com a pessoa que está sentadinha do lado de vocês sobre o que vocês pensaram, sobre o irmão Adão, o superintendente, a decisão dele? Então, pensaram e já trocaram ideias. Então, vocês estão preparados. 2 voluntários. Eu não gostaria de apontar. Então, agora, aqueles que sabem que eu sei o nome já começam a ficar com 2 pessoas. Um irmão e uma irmã. Para quem não estava ontem, ou para quem não leu, deixa eu me colocar aqui rapidinho. Não dá para ler. A história é o seguinte: Adão é o superintendente da escola dominical, e nessa igreja eles têm o hábito de se reunir num determinado período de tempo em tempo, para discutir como foram as experiências em sala de aula, o que eles trocaram de ideia com os alunos, se eles têm alguma sugestão. Então, é um encontro dos professores para eles não só terem um momento de confraternização, mas também de trocar ideias, experiências e problemas. E no meio da reunião surgiu um problema, porque uma professora do departamento infantil identificou que um menino comentou que não vinha muito à escola dominical porque seus pais falaram que domingo é dia de passear e não dia de ir para a igreja. E que, embora a criança goste muito de vir na escolinha dominical, os pais não trazem. E quando essa professora compartilhou essa história, o professor dos pais dessa criança falaram: opa, são fulano e ciclano, porque são da minha sala, e um dia estávamos falando sobre descanso, e eles comentaram que domingo de manhã é quando eles podem encontrar os amigos e os conhecidos, então eles não vão para a escola dominical, porque eles não têm tempo, eles precisam passar um tempo de entretenimento. E o nosso superintendente Adão, muito sábio, convocou os professores para uma oração, falou: vocês podem orar, e chamou somente os professores das crianças e dos pais para conversar, para ver como que eles vão resolver a situação. Então, o dever de casa era: o que vocês acharam da decisão do nosso superintendente Adão, e o que vocês, como os professores dessa família, fariam nesse caso? Como vocês tratariam um caso com a criança e como vocês tratariam um caso com os pais? Então, os voluntários, um irmão e uma irmã. Ninguém é voluntário? As pessoas olhando, procurando mosca. Deixa eu ver, então vou apontar. Um irmão. Vou apontar um que eu não sei o nome. Já vi. O irmão atrás da Silvia, do irmão de Israel. Eu não sei o seu nome. O irmão poderia vir aqui? E uma irmã que eu não sei o nome. Daí o irmão se apresenta, fala o nome, a congregação. Deixa-me ver. Quem eu vou chamar? Eu sei o nome de muita gente. Atrás da Débora, aquela irmã ali, de óculos. Isso. Ok, então... Sabe do carro? Então, mais ou menos, eu tô meio... Eu trabalho à noite, sabe? Hoje eu vim, mas...
se a irmã quiser trocar. A senhora que sabe. É o caso seguinte, o irmão estava trabalhando ontem, ele falou que ele perdeu, então ele gostaria de dar oportunidade para outra pessoa. Eu também. Primeiro, qual o seu nome, irmão? Oi? O seu nome? José Nildo. José Newton? José Nildo. José Nildo, ok. Ok, preciso de alguém então que tenha vindo ontem. O Roberli. Irmão Roberli. Seu nome? Patrícia. Patrícia, você consegue falar ou você que está só achando que vou pensar? Tá bom. Então, a Patrícia e o Roberli. Vamos falar. Obrigada, irmão. Nada. Então, vamos lá. Vou marcar o tempo. Gostaria que você falasse o que você pensou, como você conversou sobre o caso, o que você achou da decisão do superintendente Adão em pedir para os outros professores orarem e deixar os detalhes para os professores da família e também você, como professor, o que você faria nessa situação. Paz do Senhor, boa noite a todos. Colocado no estreito, né? Mas glória a Deus. Então, o primeiro caso é sobre a decisão do superintendente Adão de simplesmente pedir para que os demais orassem pelo caso, né? Porque a base de tudo, eu creio que como a palavra ensinada não é nossa, temos que pedir para o dono da palavra instruir aqueles que estão diretamente ligados ao caso. E relacionado a ele depois se reunir só com os professores, tanto da criança como dos pais, porque eles é quem tem um contato mais direto. Então, de certa forma, são os que conhecem maior a frequência, o temperamento, seja da criança ou dos pais, e achei, como se fosse no meu caso, como professor, seria interessante, porque era uma forma de se trabalhar dentro da família, né? Porque ali ia ter um trabalho conjunto, o professor das crianças com o professor dos adultos, né? Ia ser membrado, não que não seja, né? Mas por conta da divisão das faixas etárias, a gente faz essa divisão, mas é um trabalho unido. Mas eu creio que seria mais unido ainda pela questão de estar reunindo um problema que seja dentro já da família, uma falta de compreensão, talvez, de um ensinamento, né? Uma interpretação própria dos pais e que viesse, de certa forma, a trazer uma confusão para a mente da criança, que ele também vai estar sendo formado um caráter cristão. Então, se de repente a criança cresce com um pensamento desse, de, puxa, a palavra fala isso, mas meus pais falam o contrário. Então, eu creio que tanto a posição, a decisão do superintendente foi correta, né, de querer envolver diretamente só os que estão mais próximos, e os que não estão próximos ajudem em oração, porque, de certa forma, iam ter aquela chuva de opiniões, aquela chuva de conselhos que talvez não ajudariam. E tratar o caso mais próximo, com mais, vamos dizer assim, mais cautela, e não generalizar para todo mundo, de repente querer colocar o dedo no bolo, né, vamos dizer assim, bagunçar o problema mais ainda. Ok, obrigada. Agora a irmã Patrícia. Ele tem ainda sobre o tempo. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou discordar um pouquinho do nosso irmão, tá? Tá bom. Eu acredito que os professores, sim, têm mais afinidade com os alunos, mas eu acredito que o superintendente tem a responsabilidade de saber exatamente o que está acontecendo, né? Porque, assim, se o pessoal está deixando de vir para a escola dominical, é porque a estrutura da escola pode ser que esteja deixando a desejar. E essa capacitação é só ele que pode dar para os professores, né? No caso, se a criança fala que os pais não vêm, alguma coisa assim, eu acho que uma visita juntamente com o professor, mas o superintendente está juntamente com os professores, não deixar para os professores resolverem, porque ele está à frente do trabalho, ele é o principal responsável, né? Mas eu acho, sim, que o superintendente tem que estar engajado a fazer, assim, dar todo o apoio para os professores para fazer uma excelente escola, né? Eu acho que assim a falta vai ser menor. E como professora, você teria alguma decisão direta? Falaria alguma coisa diretamente com os alunos? Não, eu acho que falaria em particular, não falaria diretamente. E acho que até na reunião dos professores, juntamente com o superintendente, eu não traria em pauta, citando o nome de alunos. Talvez seja antiético. Eu falaria na intimidade,
como diz, diretamente com o superintendente o caso que estaria acontecendo. Não traria como um problema geral da escola Sim, dominical. porque é uma coisa isolada, então eu falaria diretamente com ele para ver o que daria para ser feito. Ok. Obrigada aos dois corajosos que vieram aqui. Voluntariamente. Bem, então fizeram o dever de casa, gostei. E eu trouxe alguns comentários sobre o que eles falaram. Aqui. Algumas observações. A Patrícia falou que ela gostou da ideia o Robert Lee falou que gostou dessa ideia da equipe. E a Patrícia disse que não gostou muito de quando um professor compartilha o nome dele na reunião. Aí nós temos duas situações, como ela falou. Qual é a situação da escola dominical? Precisa de um ajuste? Os professores estão com uma deficiência e os alunos não estão vindo para a escola dominical, então o superintendente precisava observar isso e falar, olha, nós temos um problema geral, nós precisamos melhorar a qualidade das aulas. Mas, pelo que a gente tinha lido, não é a situação. Não há um problema estrutural, são só eles. Então, quando um professor percebe que é uma única família, é realmente preocupante você citar esse nome no meio dos outros professores. Porque, como a gente sabe, igreja é um lugar onde ninguém fala nada para o outro que ouviu uma historinha. Não fala. Então, às vezes, quando a gente vai resolver um problema, mesmo que seja uma reunião de liderança, onde a equipe esteja reunida, a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber. É uma situação que eu posso citar o nome da pessoa, ou seria melhor tratar só com o único líder, falar o nome e tratar do problema generalizado sem citar nomes especificamente. E daí o Adão, como já tinham citado o nome, ele foi prudente. Ele falou, olha, os outros professores, vocês continuem orando e estão dispensados. Fiquem somente aqueles com que realmente nós precisamos tratar a situação. Então, esses professores ficaram para conversar e resolver o caso, que é um caso de uma família. E esse caso é meio inventado, mas meio verdade, porque a gente percebe, como eu tinha falado ontem, observar o nosso mundo secular. A nossa situação hoje dos evangélicos, pelo menos aqui em Jundiaí, eu não sei se eu posso generalizar para as outras cidades, mas como nós melhoramos o nosso padrão de vida, as pessoas gostam muito de viajar e usar o final de semana e os feriados para visitar a família ou realmente para descansar. E às vezes a igreja vai ficando para trás. Então a gente vê principalmente nos cultos que são feriados prolongados, ou quando tem Santa Ceia no sábado e no domingo, que é o dia seguinte, a igreja murcha. Então, isso, a gente se acostumou. A gente parece que a gente se incomoda um pouquinho, mas isso é uma coisa para a gente pensar. O mundo que a gente vive hoje é um mundo em que não valoriza tanto as coisas de Deus. E às vezes a gente começa a dar mais espaço para as outras coisas. Que antigamente, isso que eu estou falando para vocês é pesquisa de quem não é nem crente. São professores que estão interessados em entender o comportamento religioso da sociedade. Eles falam, quando as pessoas tinham menos dinheiro e não tinha tanta opção cultural, tantas atividades disponíveis para as pessoas se divertirem, eles iam para a igreja. Então, aquela coisa de que o que significa ir para a igreja como um lugar simplesmente para ser um ambiente social, a gente verifica aqui nesse caso, nesse estudo de caso, na escola dominical, mas isso se expande para as outras áreas, para os outros departamentos da igreja, porque as pessoas valorizam cada vez menos as atividades para Deus em conjunto. Porque uma coisa é a nossa adoração em casa, uma coisa é você estar aqui na igreja reunidos em comunhão com os outros irmãos, num ritual em adoração a Deus. Então, é um caso para a gente pensar, principalmente como professor de escola dominical.
igual a Patrícia falou, às vezes os irmãos não estão vindo, e eu já ouvi alguns dirigentes falando, ou mesmo professores de escola dominical, falar, os alunos não vêm, querem ficar dormindo, é o único dia que eu tenho para dormir, e tem 1000 desculpas para não ir para a escola dominical. Então é uma coisa para a gente pensar, como que a gente relembra o significado e o valor de estar na igreja, aprendendo a palavra de Deus. Como eu disse ontem, a escola dominical é uma sala onde a gente tem espaço para perguntar, para trazer as dúvidas que a gente tem da Bíblia. A gente não vai fazer isso na hora do culto. Para a pregação, levanta a mão, pregador, tenho uma dúvida. Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer. E a Bíblia, como eu falei, é um livro que foi escrito há muitos anos, num outro contexto, numa outra situação. Então, a gente tem dúvida, a gente quer aprender sobre ela. E se a Bíblia é a nossa regra de fé, ela é a verdade, é o nosso guia, é bom que a gente conheça cada vez mais. E é na escola dominical que a gente aprende isso. Então, a nossa fé, ela tem que estar baseada e fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus. A gente precisa conhecer. Então, como professores de escola dominical, a gente precisa colocar no coração dos nossos alunos a importância de se aprofundar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E mesmo que às vezes você pense que, eu não tenho tempo, o único dia que eu tenho para descansar é o domingo. Mas quando que a gente estuda a palavra de Deus? Não tem nenhum outro dia. Se a palavra de Deus é tão importante assim, se Deus é a prioridade na sua vida, é 1h30. Então, é bom a gente balançar e meditar no significado e a gente vai voltar disso depois para falar sobre o entretenimento. Bem, é isso que eu tenho para falar sobre o estudo de caso. E hoje nós vamos continuar o que a gente começou ontem. Eu peço desculpas porque me falaram que a letra estava muito pequenininha e que ninguém conseguiu ler nada. Então, eu aumentei o tamanho hoje. Então, relembrando o que a gente falou ontem, a vida ética, a vida cristã, a vida ética cristã, ela se baseia no conhecimento que temos sobre Deus, que temos sobre nós mesmos e que temos sobre o mundo ao nosso redor. Então, hoje eu quero começar com Romanos 12:1, para a gente falar um pouco sobre Deus, de novo, sobre nós mesmos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:1 e 2. São 2 versículos muito conhecidos, e às vezes a gente não dá tanta atenção a todos os pontos ali. Então, o primeiro que a gente falou ontem é sobre o corpo. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala, eu peço que vocês ofereçam o corpo como sacrifício a Deus. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala do corpo, ele está se referindo ao ser humano como um todo. O corpo e tudo que há de espiritual nele, a alma e o espírito. E é isso que tem que ser oferecido a Deus. Porque às vezes a gente pensa que eu só preciso oferecer minha parte espiritual para Deus. Não, o apóstolo Paulo fala, é tudo. E é um sacrifício. Lembra? Vocês estudaram no tabernáculo o trimestre passado. O sacrifício, o animal que era levado. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o nosso corpo, é nesse sentido. Como se fosse o próprio animal. Então, é uma entrega completa. Não é uma metade. Entrega um pedaço, não entrega o outro. Não, é tudo. E ele continua, porque este é o culto racional de vocês. Então, quando a gente tem um culto ao Senhor, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Não é uma emoção, uma coisa gostosa, que você acha que, não estou entendendo muito bem, mas tá gostoso, então eu faço. Não, é um sacrifício lógico, você sabe o que você está fazendo ali. É isso que Deus quer da gente. Fala, olha, o sacrifício que você faz não é um sacrifício tolo, é um sacrifício consciente. E ele continua. Então, não viva conforme os padrões deste mundo. Ele fala, então meu sacrifício, eu preciso entender o que estou fazendo e não posso me conformar com o padrão do mundo, mas me deixar ser transformado. O que é isso? O apóstolo Paulo fala, olha, existe um padrão de comportamento que é o normal, que as pessoas te chamam de normal.
Mas não é isso que guia a sua vida. O que guia a sua vida é o Espírito Santo. Você está em Cristo agora, a sua vida é outra. Então você precisa se deixar transformar. Transformar o quê? A sua mente. Aí você fala assim, minha mente? Sim, o seu intelecto, aquilo que você pensa, você precisa deixar isso ser transformado. Quando isso está transformado, você não vai mais viver conforme os padrões do mundo. Então a gente tem que entender que mundo que eu estou vivendo, quais são as características desse mundo? O que eu não posso fazer? O que essa sociedade me oferece que eu não posso aceitar? E eu faço isso, meu Senhor, e agora? Se deixe renovar, renove a sua mente. E para que isso? Para que você possa experimentar a boa vontade de Deus. Daí você fala assim, e aqui eu volto na palestra do pastor Jamiel, para quem veio aqui da psicologia, que ele falou que o comportamento de cada pessoa, aquilo que a gente faz, como isso reflete o nosso caráter, a nossa identidade. E como isso é moldado ao longo dos anos. É uma repetição que você faz, que repete. Isso forma quem você é. Quando você identifica um ponto que você fala, isso desagrada a Deus, isso aqui não está bom, eu preciso mudar. Que é o que o apóstolo Paulo está falando, não se conforma com os padrões desse mundo, mas transforme, deixe sua mente ser transformada pelo Espírito. A psicologia está falando isso hoje. Olha, você precisa mudar, só que vai dar muito trabalho. E dá trabalho. O pastor Jamiel falou que ele lida na clínica dele de casos, e ele fala, gente, é muito difícil você transformar um hábito para que isso forme um novo caráter na pessoa. E aqui o que a gente tem, uma palavra de esperança, porque Deus está falando para a gente, olha, aqueles que estão em Cristo, o Espírito Santo vai fazer isso por você. Mas você precisa se conscientizar e falar, eu não posso me conformar com esse comportamento, porque eu estou em Cristo e eu tenho que ser diferente. Minha mente precisa estar transformada e com um caráter direcionado para Deus. Então aqui nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Os padrões do mundo, cuidado com o automático. Aquilo que eu falei ontem do jeitinho brasileiro, de muitas coisas que a gente faz. Por que é difícil a gente perceber? Porque está no automático. A gente faz e não pensa. Por isso que é importante a reflexão, o autoconhecimento, como é que eu estou fazendo, como é que eu me comporto nessa situação. Mas por que eu faço isso? Deus se agrada? E isso que eu vou decidir agora está conforme a vontade de Deus? Não, não está. E percebo que faço isso sempre. Então, detectei um problema, preciso tratar disso. Não vou deixar no automático. Quando acontecer de novo, eu vou parar, vou pensar e vou tomar minha decisão. Então, isso é o que a Bíblia ensina para a gente. E o outro ponto, como que então eu vou parar o automático e começar a mudar esses padrões que desagradam a Deus, deixando a mente ser transformada? Uma mudança de hábitos. Você tem o autoconhecimento, você conhece, você sabe quem você é, você sabe quais são os pontos que precisam de ajuste na sua vida. Então, um professor de escola dominical, na verdade qualquer crente, mas como a gente está falando diretamente para os professores e para as professoras, então a gente precisa fazer essa análise. Quais meus defeitos? É difícil a gente achar defeito na gente. Às vezes é bom até escrever, porque daí você olha aquilo, tipo, coloca do lado do espelho e olha todo dia. Fala, preciso mudar esse hábito. E como é que eu vou mudar esse hábito? Tem que ser intencional. Eu, ao invés de fazer determinada coisa, eu vou fazer outra. Igual nós vamos falar hoje sobre o tempo e sobre o descanso. Você fala assim, eu preciso de tantas horas de sono por noite. Vou assistir televisão até mais tarde. Mas daí amanhã de manhã eu vou acordar e vai ficar um pouquinho cansada. Então, peraí, eu não posso assistir televisão porque isso vai prejudicar meu dia amanhã cedo. E percebo que faço isso mais vezes por semana do que eu gostaria. Então, uma mudança de hábito. Dormir cedo e não assistir a televisão antes de dormir. Então, tem que ser intencional, tem que identificar o problema. Não basta a gente falar, Jesus, me perdoa, sou pecador, Senhor, me abençoa, me perdoa, amanhã cedo começa um outro dia. Não, me perdoa por quê?
onde foi que eu errei? Onde que eu preciso mudar? Isso precisa estar claro, porque senão a gente nunca muda. É um auto-engano, a gente acha que está... E não é. Então, essa mudança de hábitos é uma coisa bem específica, tem que ser marcada e objetiva. E depois, no caso de dormir. Então, no exemplo que eu estou dando, vou dormir mais cedo todos os dias. E você vai repetindo isso até o dia que você nem se lembre que tinha um programa para você assistir. Daí você fala, poxa, é verdade, por que eu não via a televisão antes? Nem precisava. E os seus dias estavam mais dispostos, rendia mais. Por quê? Porque você insistiu no hábito. Faz um dia, faz no outro dia, faz no terceiro dia. Então, seja intencional. Faça uma lista o que está me atrapalhando, o que incomoda o Senhor, o que fere o caráter de Deus, o que eu identifico que precisa de uma mudança. Marca isso. Daí, primeiro você identifica, daí depois você pensa, agora, de que forma eu posso modificar esse hábito? Para cada um dos problemas, procure uma forma para resolver isso. E vá praticando. Tenta um dia, tenta 2. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Vai fazendo ponto de cada vez, vai lidando devagar. Porque é uma mudança que acontece lentamente, até que você crie um novo hábito. Tem uma frase que eu aprendi, eu não sei se eu aprendi, se eu inventei, se eu combinei, de tanto ler sobre essas coisas, é a seguinte: práticas repetitivas criam hábitos, e os hábitos formam caráter. Então, quando você identifica esses problemas e fala, preciso mudar minha prática, e começa uma prática nova, você repete essa atividade até que ela vire um hábito, e esse hábito vai mostrar quem você é. Hoje em dia está até na moda falar sobre isso. A psicologia, a autoajuda trabalha muito isso e fala que você é o que você come, você é o que você veste, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque é o que você faz que dá a sua identidade. Nós, como servos e servas de Cristo, como nós mostramos que somos do Senhor? Quais são as nossas atividades? Qual é a nossa forma de viver que nos identifica como filhos e filhas de Deus? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas deixar a sua mente ser transformada e renovada a cada dia. E a gente pergunta, eu lembro desde criança, mas o que é a vontade de Deus para a minha vida? Tem que descobrir a vontade de Deus. Eu lembro que a gente tinha um livrinho que era Descobrindo a Vontade de Deus para a Sua Vida, um livrinho branco assim, que a gente circulava. Tenho até ver com a Aline se ela tem esse livro ainda. Porque a gente queria saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como se fosse uma bola de cristal, ou às vezes abrir e descobrir. Daí no livro de Romanos eu tentei resumir mais ou menos. Quando o apóstolo Paulo fala, aqui nos primeiros versículos, no capítulo 12, daí depois, no versículo 3, e eu tirei o slide, não, coloquei aqui, porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Daí, a partir daí, ele começa ele começa uma longa lista de coisas. Até o capítulo 15. Ele começa falando, então você está analisando quem é você, está sendo transformado, lembrando, você é um filho e uma filha de Deus. Então você vai usar os seus dons para edificar o corpo de Cristo. Está vendo isso que você é? Essa transformação que o Espírito Santo faz na sua vida a cada dia? Sabe para que você tem isso? Para você fazer, para servir os outros. Não é para você. Lembra da comunhão do corpo de Cristo? É disso que o apóstolo Paulo fala. E depois ele continua uns versículos difíceis, irmãos. Que a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que servir as pessoas, a gente tem que se alegrar, independentemente da circunstância, tem que se alegrar com a alegria das pessoas, tem que sofrer junto com aqueles que sofrem. E fala que a gente tem que ajudar as pessoas, tem que abençoar. Mesmo quando a gente encontra dificuldades e empecilhos, a gente tem que fazer tudo isso. E está lá escrito, não vou, a minha vontade é ela ler tudo.
com vocês de Romanos, porque essa parte é impressionante. O apóstolo Paulo é muito prático e é muito direto. Não tem, assim, não dá para não entender o que ele está falando, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, como a gente tem que viver. E depois ele começa a falar, obedeçam às autoridades. Uma parte, assim, muito suave, muito tranquila. Obedeça às autoridades, ore por elas. Elas estão ali porque Deus autorizou. Se o Deus da sua vida realmente é o Deus e Senhor, e você obedece, então você também tem que olhar essas autoridades e obedecer, porque Deus permitiu que elas estejam ali. E ele continua. Então, e você faz tudo isso por quê? Porque nós temos que estar preparados esperando o Senhor. O dia que Jesus voltar, a gente tem que estar fazendo isso tudo que eu estou falando para vocês. Ai, apóstolo Paulo, daí continua. Ele começa a falar dos fracos e dos fortes na fé. Daí ele fala, você que é forte, você que está entendendo qual que é o propósito de Deus, o que Jesus fez na cruz, o sacrifício que você faz, você está entendendo muito bem. Mas tem alguns na igreja que não estão entendendo direito. Então você que está forte na fé, você precisa entender esse fraco na fé. Você tem que ajudar, tem que caminhar juntos, porque vocês estão crescendo juntos. Fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, é isso que é fazer a vontade de Deus. É a gente viver para os outros. E, como professor e professora de escola dominical, a gente está fazendo isso. E como a gente tem que passar isso para os nossos alunos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas isso só faz sentido quando a gente se entrega como um corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não, é. Então, quando a gente entrega o corpo como um sacrifício, como a gente se entrega completamente ao Senhor, e a gente se deixa transformar, aí o Senhor habita na nossa vida, e aquilo tudo que parecia impossível de fazer ou muito complicado, começa a fazer sentido. A gente olha para os irmãos, a gente olha para as pessoas na rua, a gente começa a olhar com os olhos de Cristo, porque é o Espírito Santo que faz, não é a gente não virou bonzinho. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha, porque às vezes a gente acha que, eu estou sendo bom demais. Não, não é. Não é nós que, nós somos super e nós estamos conseguindo caminhar. Não, é o Espírito Santo que está agindo e que é a promessa que Deus teve para a gente, que Jesus falou. Vocês vão ter dificuldades, vocês têm problemas, mas eu estou com vocês. Caminhem, continuem. E a gente vive isso. E quando a gente vive isso, a classe da escola dominical sabe. Os nossos alunos, eles sabem. Porque a gente também, aquilo que eu falei, é uma transformação que transforma e é um processo que nós crescemos e amadurecemos juntos. Isso é a comunhão no corpo de Cristo. Como a gente leu lá em Efésios ontem. Nós estamos crescendo, lutando pela unidade, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então, é isso que é ser deixado transformar. Deixar sua mente transformada. Você entender os propósitos do Senhor na sua vida. Eu trouxe aqui algumas sugestões de mudança de hábitos. Como a gente lida com isso? Como é isso na prática? Então, eu coloquei a importância das práticas espirituais na nossa vida. E, propaganda número 1 de hoje, a revista Ensinador Cristão, que chegou, que vai ser a próxima, tem a vida devocional do professor. É a matéria da capa. Então, eu falei, fico muito feliz, porque vamos tratar disso no nosso simpósio. Eu listei algumas práticas. Nós vamos fazer uma hoje, antes, no final, para a gente treinar. E eu coloquei aqui, oração, leitura na Bíblia, estudo da Bíblia, o silêncio, o jejum, são algumas. E aí eu coloquei, práticas repetidas ao longo do tempo se tornam hábitos que formam caráter. Tem uma história sobre oração, um conto, não sei se posso já conto, um dito russo, que eu gosto muito, que uma pessoa entrou na igreja e aquele dia estavam pregando sobre 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E essa pessoa, esse camponês, ele fica perturbado com isso. Como que vou orar sem cessar? Como que é possível? Eu preciso trabalhar, como é que faz? Ele ouvir o propósito da vida dele, entender o que significa orar sem cessar. Até que um dia ele encontra
é na Rússia. Então ele encontra um padre ortodoxo e conta do dilema dele. E o conselho é o seguinte, ele fala, olha, sabe o que é orar sem cessar? Você começa a pedir para Deus te explicar o que é isso. Então você ora, todo o tempo da sua vida, você vai caminhando, você vai trabalhando, você fala, Senhor, ora, meu Senhor, meu Deus, me ajuda a orar. O que é orar? O que é orar sem cessar? Vai conversando. E ele começou a fazer isso. E os dias foram se passando e ele orando, Senhor Deus, me ajuda a entender o que é orar. E, resumo, passaram-se as semanas, um dia ele percebeu que ele abria a boca e já estava orando. Eu gosto dessa história, porque é uma prática que foi repetida ao longo do tempo, virou um hábito, e essa oração foi para o coração dele, e formou o caráter, era uma pessoa de oração. Então, quando eu falo dessas práticas espirituais, eu quero dizer nesse sentido, de você fazer isso para o Senhor, porque você tem desejo da presença de Deus, tem desejo de estar ali, de conhecer mais ao Senhor. E essa sua vontade, esse seu desejo, esse seu anseio, ele se torna tão real que faz parte de quem você é. Então, por que eu coloquei oração? Porque oração é a hora que a gente conversa com Deus. E quando a gente pensa, mas como assim orar, conversar com Deus? Pensa na oração como aquele momento em que você está conectado com o Senhor, que não tem nada que te importa, que aquilo, a oração, um momento dedicado, que o Senhor vê o seu, aquela ânsia que você tem de conversar com Ele. Eu coloquei leitura e estudo na Bíblia, por quê? Porque leitura, às vezes, não é o estudo. E a gente tem que fazer uma pequena diferença disso. Porque quando você fala, eu vou estudar uma passagem bíblica, então você vai pegar atlas, vai pegar dicionário, vai pegar várias coisas, entender o que está falando ali, estudar o sentido da palavra, o contexto. Mas às vezes você só quer um devocional, é uma leitura, você está lendo, você fala, mas o que essa palavra está falando comigo? O que quer dizer isso? Você não está fazendo um estudo especificamente. O que é interessante às vezes você faz um estudo bem pesado numa passagem bíblica. Você fez o estudo. Às vezes é para a escola dominical, às vezes é para falar na igreja, não sei. Mas você conheceu bem o assunto. Daí passam-se uns dias, você faz uma leitura, simplesmente um devocional. Você simplesmente está fazendo um momento da sua reflexão com Deus. Aquela palavra vai te tocar de uma forma diferente. Por quê? Porque você entendeu o que estava por trás dela. Então, nesse momento que você chega, ora e fala, Espírito Santo fala comigo, você já tem um conhecimento daquilo. Então, o sentido dela, o trabalhar dele vai ser diferente na sua vida. Isso é o sobrenatural de Deus na nossa vida. É a sua mente sendo transformada. É aquela presença de Deus que está cada vez mais perto da gente. E o silêncio. Isso é uma coisa difícil para a gente, na nossa tradição pentecostal assembleana. O silêncio. E não só isso, o nosso dia a dia, nós somos urbanos, a gente mora em Jundiaí, é uma cidade relativamente grande, tem muito barulho. E às vezes fazer o silêncio incomoda. E o que seria fazer um silêncio? Você fala, Senhor, eu não vou me ajoelhar para orar, eu não vou fazer uma oração intercessória, eu não vou fazer uma oração de louvor, uma oração de agradecimento. Porque as orações também, elas variam. A sua oração também tem um propósito. Você fala, eu quero só ficar em silêncio na presença do Senhor. Ficar em silêncio. Pensando na letra de um hino. Pensando na letra de uma música que você escutou. Esse é um momento daqueles hinos. Não, os hinos são os hinos da harpa. Aquelas músicas que tem umas letras que não combinam para o culto. Mas combinam bem para o seu devocional em casa? Então, quando você faz esse silêncio, quando aquela letra, que é uma oração, às vezes, você está se sentindo muito triste, você quer fazer uma oração de lamento, você lembra de uma letra dessa e você medita nisso, em silêncio. Isso também faz parte. Às vezes é estranho. Na ceia, desculpa pessoal da orquestra,
Às vezes, na ceia, quando os irmãos vêm e servem para a gente a ceia, às vezes dá um silênciozinho assim, sabe? Aquele momento que dá aquela vontade de dar uma pensadinha. Daí começa a tocar. A gente não consegue lidar bem com o silêncio. E às vezes o silêncio ajuda a gente. Não só a ter uma sintonia melhor com o Senhor, mas também para a gente acalmar os ânimos. Porque o nosso dia a dia é corrido e a gente não tem silêncio no dia a dia. Então, às vezes, a prática espiritual do silêncio é importante para a gente. Lembrando do tratamento do corpo, que o corpo precisa se acalmar às vezes. E o jejum, que nossa igreja também incentiva, as irmãs do Círculo de Oração, tem todo mês um dia de consagração, tem os cultos que dá para fazer um jejum em grupo, ou você faz um projeto de um jejum para fazer individual. Não sei, uma semana, vai fazer um jejum parcial ou um jejum total, tem um propósito. Então, a prática espiritual, todas elas servem para quê? Você repete, você faz, para você se aproximar mais de Deus, para escutar o que Deus está querendo com você. E, para vocês não acharem que eu acho que tecnologia é só coisa ruim, é coisa boa também. Então, hoje eu trouxe 2 dicas de aplicativo. Vou começar com a da oração, que eu estava falando sobre oração. É interessante esse aplicativo, chama Praticantes, e lá você coloca pedido de oração, e você pode compartilhar com as pessoas os pedidos de oração. Então, você cria um grupo para orar. Nós vamos orar, tem um propósito, tem alguma coisa junto, e coloca lá um pedido, você compartilha, todo mundo recebe, e vocês marcam um horário, uma disciplina de horário. Vou orar todos os dias pela manhã, todos os dias à tarde, todos os dias à noite. Então, é um aplicativo interessante. E o outro é o aplicativo da Bíblia, que é bem completo esse daí. Ele tem, além de ter vários idiomas, em português tem quase todas as versões que a gente tem, em português brasileiro. E é rápido, é fácil de você achar. Então, é interessante ter isso, já que a gente usa tanto o celular, que a gente fica o tempo todo, já que é a extensão do nosso corpo, às vezes a gente pode colocar também uns aplicativos que são produtivos. E o que essas práticas, qual que é o resultado ético disso? Você conhece mais a você mesmo diante de Deus. E o que acontece? Quando a gente procura conhecer melhor a Deus, e a gente se coloca diante do Senhor como uma criatura que precisa da misericórdia dEle, a gente percebe que não consegue fazer as coisas sozinhos, que nós somos muito dependentes do Senhor, e que a gente percebe que a transformação da nossa mente é mais difícil do que a gente pensava, que a gente precisa ter compromisso com Deus, como criar o hábito da oração, da leitura da Bíblia. Quando a gente olha para outra pessoa, a gente vai olhar, poxa, essa pessoa também precisa de Deus, como eu preciso. Então, quando a gente vai conversar com ela, a gente vai julgar menos e vai pensar mais, como nós podemos juntos olhar para o Senhor? Como que nós podemos juntos entender a Bíblia? Como que nós podemos juntos estar em comunhão? Assim é um momento tão gostoso, porque a gente lembra que nós somos parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo implica a comunhão. E quando a gente tem essa prática espiritual, a gente fica atento a essas coisas, quando a gente ouve essa mensagem no culto da Santa Ceia, lembra que esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, dado por vós. E que vocês estão em comunhão, esperando o dia que eu vou voltar. Estamos todos juntos na mesma jornada. Todos estamos buscando a presença de Deus. Então, ao invés de a gente julgar um ao outro, a gente ficar cutucando ou ficar procurando picuinhas, vamos juntos caminharmos, crescendo cada vez mais o nosso conhecimento, nos tornando cada vez mais maduros, para a gente não ir de qualquer forma, não ficar por aí flutuando. É esse o sentido, é isso que é a vida cristã. E na escola dominical é uma grande oportunidade para a gente desenvolver essa prática de estar em comunhão uns com os outros.
E o versículo 3 de Romanos, que eu já tinha citado, que eu cito de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Nós somos todos criaturas, somos filhos e filhas de Deus. Deus se importa conosco, mas a gente continua sendo a criatura. Então, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele vai começar a falar, então, dos dons espirituais. Dos dons, dos talentos de cada um, e também ele menciona alguns dons espirituais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se aproxima cada vez mais de Deus, a luz sobre quem somos também cresce. E tendo consciência de quem somos, a gente olha para o outro e entende o outro melhor. E por isso, quando a gente olha para o outro e a gente fala, poxa, eu faço parte do corpo, eu sou um membro, essa pessoa também é um membro, essa pessoa também é um membro. Então, como que eu posso fazer esse membro funcionar melhor? Vamos juntos, e nós vamos crescendo e caminhando juntos. Essa é a unidade do corpo de Cristo. E por isso, o tema hoje é intolerância. Porque quando nós estamos em Cristo, quando a gente entende as nossas falhas, nós conhecemos as nossas qualidades, até onde podemos ir, o que nós não conseguimos, a maneira como a gente trata o outro, a gente vai ser mais tolerante. Então, a gente não vai implicar tanto, porque pensa diferente de mim, porque o que eu estou chamando de intolerância, o número 3, uma atitude agressiva ou repressora para com as diferenças do outro relativamente à etnia, crença, opinião, modo de vida, etc. Porque, às vezes, quando a gente não está muito bem, qualquer coisinha é um motivo de intolerância. Qualquer coisa que a pessoa fizer parece que pisa no seu calo. Então, é disso. Quando a gente fala, Senhor, não vou conseguir passar por isso. Vem, não é promessa que estaria comigo, que ia me ajudar? Eu não preciso desenvolver um fruto do Espírito, eu não preciso ter o caráter de Cristo na minha vida? É promessa. Não tem um tal do sobrenatural que acontece aí? Vê que não vai dar conta, já está pedindo para Deus vir na sua causa. Daí, às vezes, você achava que ia explodir, que ia irar-se, e não acontece. Daí, o nome do Senhor é glorificado, porque é o Espírito de Deus atuando na sua vida. Daí vai aquele velho ditado das pessoas, mas você é tão diferente, por que você é assim? Alguém já escutou isso? É resultado disso, dessa vida, dessa busca da presença de Deus. Quando a gente vai vivendo e nem percebe, mas os outros, eles vêm. E daí é aquilo que o apóstolo Pedro fala na primeira carta. Quando você age dessa forma, pode vir qualquer acusação, mas o seu comportamento, a maneira como você vive, vai ser a resposta para essas falsas acusações. Então vamos buscar cada vez mais a presença de Deus, buscar essa prática espiritual. Daí, na sala da escola dominical, como que a gente vê isso? A maneira como a gente vê o outro. A outra pessoa, ela se torna um ser humano. Ela não é um objeto. Então, quando a gente pensa, quando a gente trata, a gente toma cuidado com as palavras, porque a gente pensa, eu não posso fazer mal para ela, porque vai ofender gratuitamente. Às vezes, você até teria razão em falar alguma coisa, mas você sente em não falar. Não é porque você foi super inteligente e super sábio, porque foi Deus atuando na sua vida. Aquilo que era para você dar uma cutucada, o Espírito Santo falando, não, deixa guardadinho aí, não é hora. Mesmo quando você tem razão. Não é engraçado um negócio desse? E essa maneira como a gente vive, que reflete o brilho de Cristo, ela impacta na vida da outra pessoa. Então, nós, como professores de escola dominical, agindo dessa forma, a gente vai impactar a vida do outro. Não, como eu disse, isso seria para qualquer crente. Mas eu estou falando aqui para os professores da escola dominical. Então, são só os alunos, nesse caso. E uma coisa que é muito importante. Quem faz a transformação é Jesus. Às vezes, tem umas pessoas que vêm assim, estou com um problema com fulano, vai lá conversar, conserta a pessoa. Como que se faz isso? Não dá. O que a gente aponta é Cristo. A nossa mensagem é o Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado que deu a sua vida por nós, derramou seu sangue e ressuscitou.
é por isso que nós podemos ser salvos. E é Ele que faz a transformação. Então, a nossa mensagem, ela aponta para a pessoa o caminho que ela deve seguir. E aquela passagem de Jesus, quando Ele manda os discípulos irem pregar e fala, quando vocês chegarem na cidade e eles não quiserem ouvir, vocês dão uma chacoalhadinha na roupa, tira o pó das sandálias e vai embora. Ou seja, é Jesus que transforma. Você deu a mensagem, a pessoa não quis ouvir, vai para outra pessoa, que tem mais gente precisando ouvir essa mensagem. Deixa que o Espírito Santo trabalhe outra hora, se Ele quiser, como Ele for fazer. Mas é Ele que faz a obra, a gente só é instrumento. E outra coisa que a gente traz para a sala da escola dominical é a prática das boas atividades. Como deixar a mente ser transformada? Como que a sua mente vai ser voltada para coisas boas e sadias que te levam para a presença de Deus, que te leva a não se conformar com os padrões desse mundo. Isso a gente pode fazer. Sei lá, hoje que eu vou fazer com vocês uma oração de autoexame, vocês podem fazer isso na classe também. E incentivar que eles façam isso em casa. Ou dar uma atividade de uma leitura bíblica durante a semana. Mas dê uma prática espiritual para o seu aluno, para que a mente dele se ocupe e fique pensando naquilo durante a semana. Porque é 1h30 só, depois ele volta na outra semana. É muito tempo. Então dá uma coisa para ele pensar. E, como eu já falei, incentivar a mente com os bons pensamentos. Então, por enquanto é isso. Agora eu já cumpri meu horário. Daqui a pouco eu volto.